Olá, boa noite a todos. Começa agora mais um culto da Igreja Presbiteriana do Aeroporto. Que bom poder contar com a sua companhia. Sejam todos bem-vindos. Estar vivendo, né? Talvez você necessite de um abraço ou de um bálsamo milagroso para aliviar a tua dor, o teu sofrimento, ou uma doença, ou talvez algum luto. Mas você ainda tem amigos que estão no seu coração, e o maior deles é Deus. Deus que vê o fim desde o princípio e que sabe que a transformação está no próprio caminho, na tua própria estrada. Foi assim na minha vida, no momento de dor e provação. Deus me manteve vivo e me deu esperança, calma e paz, e transformou esta provação numa canção. Jamais deixe de acreditar que Deus na tua vida tudo pode fazer. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda alegria e até nossa dor. Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda aflição e também o amor. Frutos de paz Ele quer nos doar. Deus tem um jeito tão sábio de amar. Deus tudo pode, sim, pode fazer. Quer ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, mesmo os problemas que trazem pavor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda amargura transforma em louvor. Raios de luz Ele quer enviar, todas as coisas irá revelar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer. Quer ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Deus tudo pode, sim, pode fazer. Deus tudo pode fazer. Deus tudo pode fazer. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer. Quer ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos
adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Cantem. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Entregue seu coração a Deus agora e cante conosco. Este é meu desejo, Senhor, te honrar. Meu Coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. mais forte agora. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Cante. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Oh, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga! Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Oh, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Te adoramos, Jesus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Exaltado seja teu nome, Jesus. Quem tu és. Glorificado seja o Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. Todo o tempo, Jesus. Vamos agora aos avisos desta semana. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer mais uma vez a vocês pela fidelidade com os dízimos e com as ofertas. Que Jesus continue abençoando grandemente cada um e continue fortalecendo a fé, abençoando a família, o lar de vocês. Eu gostaria de te fazer um convite a não andar sozinho. Queridos, não ande sozinho, principalmente nesse período tão difícil em que nós vivemos. Então eu convido você a procurar uma célula. Se você tem interesse em participar de uma célula, as nossas células estão acontecendo online toda semana. Então você pode procurar o Jurandir, o Douglas, a Nininha ou o Vadinho. E você também pode participar de um discipulado.
Se você tem um desejo de participar de um discipulado, você vai procurar a Janice. E mais uma vez eu reforço, não ande sozinho. E é sempre bom estarmos lembrando também das nossas lives que acontecem de segunda a sábado, às 19 horas, pelo seguinte endereço: IP do Aeroporto, pelo Instagram, tá? E quanto ao público jovem, terça e quinta às 10 horas. Agora atenção para o endereço do público jovem: IP Aeroporto _jovem. Não percam! Vamos agora aos aniversariantes da semana. No próximo dia 1º de julho, Júlio César Camargo e Fernanda Azevedo comemoram aniversário. No dia 4, sábado que vem, a Maria Teodora. E no dia 5, próximo domingo, a Isabela Azevedo é quem comemora a idade nova. A todos vocês os nossos parabéns e desejos sinceros de muitas bênçãos. Olá, irmãos queridos, tudo bem? É um prazer estar falando com você. Com certeza, da mesma forma que eu, você está ansioso, né, pelo nosso retorno aos nossos encontros, às nossas reuniões, mas ainda assim a gente tem muito para agradecer ao Senhor. E é um prazer estar aqui com você, como eu disse, para nós agradecermos ao Senhor pela sua fidelidade, pela sua provisão, agradecer a Deus pela fidelidade da igreja nas contribuições. É o nosso momento de agradecermos ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Mas antes da gente orar, eu gostaria de ler um texto bíblico com você que se encontra em 2 Coríntios 9, nos versos 6 e 7. Diz assim pra gente: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa com certeza é uma realidade que a gente encontra na nossa igreja. Nós temos visto a generosidade, a satisfação, o prazer com que os irmãos têm contribuído. Nós, todos os domingos, temos visto nos nossos anúncios que as nossas contas, as nossas despesas têm estado rigorosamente em dia. E isso, com certeza, é uma bênção muito grande do Senhor sobre nós, né? Porque Deus tem usado a sua vida, tem usado as nossas vidas para manter a vida financeira da igreja saudável. Então nós queremos agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua fidelidade, pelo seu coração generoso e desprendido para contribuir na obra do Senhor. Então que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós adoramos o teu precioso nome, porque tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Reconhecemos a tua grandeza, a tua majestade, reconhecemos a tua soberania, o teu senhorio. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, Deus, dispensado às nossas vidas a cada dia. As tuas misericórdias têm nos alcançado, têm estado sobre nós, têm nos cercado, Deus. Inúmeras e preciosas bênçãos temos recebido das tuas mãos. Ó Deus, nós queremos agradecer pelo privilégio de podermos contribuir com a tua obra, financeiramente falando, ó Pai.
Obrigado pelo trabalho de cada um, pela saúde, apesar, ó Deus, desse momento difícil em que o mundo atravessa. O Senhor tem, ó Deus, nos dado condições de continuar trabalhando, tendo, Deus, o nosso sustento e através dele, ó Deus, também contribuindo para o sustento financeiro da obra do Senhor ali na Igreja do Aeroporto. Muito obrigado, ó Deus. Continua nos dando um coração generoso, um coração, ó Deus, fiel. Nós não somos donos de nada, somos meros mordomos e queremos, ó Deus, de fato zelar por tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos e devolver ao Senhor de forma fiel, ó Deus, e alegre. Mais uma vez, obrigado pelo sustento do Senhor. Continue abençoando a vida da Tua Igreja e, ó Deus, permita que o mais breve possível nós possamos estar retornando, ó Deus, às nossas atividades, ó Deus, presenciais. Que o Teu povo possa se reunir como igreja fisicamente. Queremos estar juntos, celebrando a glória e o louvor do nome do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Chegou a hora de ouvirmos a mensagem de Deus para nossos corações. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Tudo na paz de Jesus? Como é que passaram a semana? Estamos aqui para a gente concluir mais uma mensagem dessa série que nós começamos a partir do finalzinho de maio. A gente está falando sobre o que a igreja está aprendendo com a Covid-19. Então, hoje eu vou dar continuidade, vai ser a última mensagem dessa série, mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, por essa semana que se inicia. Obrigado, Senhor, porque nesse tempo de Covid-19 o Senhor tem nos ajudado, tem nos mantido, tem nos curado, tem nos protegido, e é assim que nós vivemos, guardados e confiantes no Senhor. É certo que o Senhor tem nos dado toda a sua proteção, toda a sua graça, o Senhor tem estado à nossa volta e nós continuamos a depositar toda a nossa confiança no Senhor. Sabemos que não somos nada sem a sua presença, que é o Senhor que é o nosso guia, que vai adiante de nós, preparando todas as coisas, e nós vivemos nessa confiança e nessa esperança de que o Senhor continuará cuidando de cada um de nós, das nossas casas e da nossa igreja como um todo. Fala com a gente mais uma vez nessa noite, usa esse texto, que a sua palavra possa vir ao encontro das nossas vidas e que a gente possa aproveitar esse tempo que a gente tem vivido da melhor maneira possível para nos aproximarmos do Senhor. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o que a gente tem aprendido com esse tempo de Covid-19? Na primeira pregação, na primeira mensagem, a gente falou sobre a gente repensar, né, a maneira de ser igreja nesse tempo. A gente falou sobre ser uma igreja além do tempo. Na segunda mensagem, nós falamos sobre repensar a motivação da adoração, né? Onde, quem e como adorar. A gente usou aquele texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Na terceira mensagem, nós falamos que em tempos de distanciamento, a oração é contagiante. E a gente falou sobre a necessidade da gente substituir a ansiedade pela oração, nesse tempo que nós vivemos. Semana passada, Jurandir trouxe uma mensagem abençoada para a gente, e ele falou sobre repensar o serviço e a ação social da igreja. E uma das coisas que ele falou, né, importantes, é que o nosso culto não pode ser dissociado do serviço social. A gente tem que viver, né, conforme Jesus viveu, preocupado com as pessoas à nossa volta. Hoje eu queria falar sobre não desperdiçarmos o tempo de quarentena. Para isso eu gostaria de ler o texto de João, capítulo 20,
Eu vou ler do versículo 19 até o versículo 23. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se estiver aí pertinho de você, João capítulo 20, versículo 19 até o 23. Quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos quando eles estavam trancados numa casa, numa sala. Vamos ler o texto então? Você pode me acompanhar? O texto diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Vou ler aqui o versículo 23 novamente. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém, irmãos? Eu queria relembrar, eu fui ao dicionário para ver o significado exato de quarentena. Quarentena tem o significado de um período de 40 dias. Mas não somente isso, é um período originalmente de 40 dias de detenção ou isolamento. Então, quarentena tem a ver com 40 dias ou com tempo de isolamento. No site Brasil Escola, traz o conceito de quarentena, que é o seguinte: quarentena é um tipo de reclusão aplicado a determinado grupo de pessoas sadias, mas que podem ter sido contaminadas pelo agente causador de alguma doença. Então, 40 dias, um tempo de isolamento, né, como a gente tem vivido, tem a ver com quarentena. Agora eu queria trazer uma questão que eu já compartilhei em algumas das nossas lives nesses dias, é a respeito do significado de um período de 40 dias na Bíblia. 40 dias na Bíblia tem um significado relevante na vida de algumas pessoas. Apesar de não carregar nenhum valor místico, não é? nesse período de 40 dias, muitas vezes esse período de quarentena ou de 40 dias antecedia, não é? Tempos de mudança, de vitórias, de preparação e consagração. Aí eu queria trazer para a gente relembrar algumas pessoas que viveram um período de 40 dias importante em suas vidas. Aí o primeiro que eu gostaria de trazer, que eu me lembrei, né, que eu citei em uma dessas lives que a gente fez, é que nos tempos de Noé, Deus abriu as comportas do céu e choveu durante 40 dias e 40 noites. Moisés jejuou e esteve a sós com Deus por 40 dias no Monte Sinai. Os espias estiveram na terra de Canaã durante 40 dias. O povo passou por não 40 dias, mas 40 anos andando em círculos no deserto antes de entrar na terra prometida. Golias afrontou o povo de Israel por 40 dias. Elias fez uma caminhada de 40 dias no deserto até chegar ao Monte Horebe, que é o Monte Sinai. E lá ele entrou numa caverna. O profeta Jonas, nós lembramos da história de Jonas, né, profetizou durante 40 dias até chegar o momento então que a cidade de Nínive se arrependesse. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado
para ser tentado pelo diabo. E ele ficou ali por 40 dias e 40 noites. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu aos seus discípulos, aos apóstolos, e para mais ou menos 500 pessoas num período de 40 dias. E Jesus disse para os discípulos nesse tempo para eles ficarem em Jerusalém esperando, não é, a vinda do Espírito Santo. Então, irmãos, é nesse primeiro dia dos 40 dias de Jesus na terra, depois da sua ressurreição, que então Jesus entra ali naquela sala, naquele lugar onde os discípulos estavam. Gostaria de ler João 20, 19, quando o texto diz assim, relê o versículo que nós lemos. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando seus discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Então, esse texto mostra para a gente que, de certa forma, nesse primeiro dia dos 40 dias de Jesus, depois da sua ressurreição na terra, os discípulos estavam num tipo de isolamento. Eles estavam trancados ali naquela sala, naquela casa, e o texto diz para a gente que eles estavam com medo dos judeus. Agora, por que medo dos judeus? Por que esse isolamento dos discípulos? Por que esse medo, na vida dos discípulos? Existia na época, irmãos, um tipo de vírus, na época de Jesus, que matava. Esse tipo de vírus, no que diz respeito à igreja, começou matando Jesus. Esse vírus depois acabou matando Estevão e Tiago e vários outros discípulos. Esse vírus que existia na época de Jesus é o vírus da religiosidade. Esse vírus da religiosidade ele é transmitido, às vezes até de pai para filho. E espiritualmente falando, esse vírus da religiosidade continua nos nossos dias matando muitas pessoas. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente por conta desse vírus da religiosidade. Mas o que a gente percebe é que os apóstolos de Jesus não poderiam permanecer trancados ali naquele lugar, naquela casa, acuados por conta de um sistema religioso. Por isso que ao longo desses 40 dias, então Jesus aparece aos seus discípulos a partir daquela casa e passa algumas instruções para eles, para os seus discípulos, para que eles pudessem ser fortalecidos e capacitados para uma missão. Então eles estavam trancados, isolados, com medo do vírus da religiosidade, e Jesus aparece no primeiro dia desse período de 40 dias, dando algumas instruções para eles. E são essas instruções que Jesus deu aos seus discípulos naquele primeiro momento, que eu gostaria de compartilhar com você, porque essas instruções nos alcançam nos dias de hoje. Então a primeira instrução de Jesus para os seus discípulos naquele momento foi a seguinte: troquem o medo pela paz. Então o versículo 19 que eu vou reler 19 e 20, diz o seguinte: Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então, assim, a primeira coisa que Jesus diz, uma das primeiras coisas que Jesus diz quando chega é: paz seja com vocês. Então, depois que Jesus diz isso, transmite a paz para os seus discípulos, os discípulos naquele momento estavam incrédulos a respeito de se de fato Jesus era o próprio, O texto de Lucas vai mostrar para a gente que eles achavam que Jesus era um fantasma, um espírito, Então, a partir daquele momento, Jesus, mostra as suas mãos, o seu lado, onde ele tinha sido ferido por aquela lança do soldado romano,
Inclusive, João estava ali na sala e era testemunha ocular, não é, daquele fato. Todos estavam ali, com exceção de Tomé, que mais para frente continuou duvidando, não é, a respeito da ressurreição de Jesus. Mas o que é importante nesse momento é que o medo foi substituído pela alegria. Quando Jesus chega naquele ambiente, não é? Jesus diz: paz seja com vocês. O medo é trocado, é substituído pela alegria. A paz toma conta daquele lugar. Não é? Você consegue imaginar isso? Jesus chega num ambiente onde as pessoas estão trancadas, não é? Com medo, desoladas, não é? Por conta de tudo que havia acontecido com Jesus, e instantaneamente, não é, Jesus, ao dizer paz seja com vocês, então o medo é substituído pela alegria. Eu queria só relembrar que Jesus já havia prometido essa paz para os discípulos. A gente conversou esses dias sobre o encontro de Jesus com os discípulos lá no cenáculo. E lá no cenáculo, em João capítulo 14, versículo 27, Jesus já havia dito antes, né, 3 dias antes, para os discípulos o seguinte: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E esse medo aqui, no grego, o significado é substituir o medo por coragem. Então, essa paz que Jesus diz ali, né? Essa expressão de Jesus, a paz seja com vocês, não é uma paz comum, não é a paz do mundo, não é a paz somente da atmosfera do ambiente. Não, quando Jesus fala a paz seja com vocês, ele está transmitindo essa palavra. Jesus transmite a paz dele. A própria paz de Jesus é transmitida naquele lugar. Então, Jesus não desperdiça aquele tempo de 40 dias de quarentena, mas no primeiro dia manifesta a sua paz e troca o medo dos discípulos por alegria, por coragem. Amém? A segunda instrução de Jesus para os seus discípulos é que eles seriam enviados para salvar. Versículo 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, naqueles 40 dias que Jesus passou com os apóstolos e com os outros discípulos, ele não trouxe, como eu já disse anteriormente, não trouxe um assunto novo para os discípulos. Ele não traz naquele momento instruções diferentes e novas daquelas que ele já havia transmitido ao longo dos 3 anos e meio. Mas o que a gente percebe é que Jesus aqui está reforçando a missão dos discípulos. Jesus vem reforçar aquilo que ele já vinha falando por 3 anos, que é a missão dos discípulos, que é a preparação dos discípulos para ir por todos os lugares, não é? Pregando o evangelho e alcançando as pessoas com salvação. Então, Jesus foi enviado com esse propósito pelo Pai, né, de resgatar o homem do seu estado de rebeldia contra Deus. Aliás, irmãos, o homem já nasce com outro tipo de vírus que o leva à morte. Não é esse tipo de vírus que o homem nasce, que eu nasci, que você nasceu, é a nossa natureza pecaminosa. Todos nós fomos contaminados pelo pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E isso o apóstolo Paulo reforça em Romanos capítulo 5. Não é? O pecado entrou na humanidade através de Adão.
É isso que o apóstolo Paulo vai falar. Então, os discípulos foram enviados para anunciar as boas obras de Cristo. Então, esse evangelho de Jesus, que Jesus veio trazer, as boas novas, não é? É o antídoto que a humanidade precisa para ser salva. A humanidade precisa disso. Então, Jesus veio para libertar a humanidade tanto do vírus da religiosidade, como fez tantas vezes no seu ministério, quanto do vírus do pecado que levou pessoas à morte e continua levando muitas pessoas nos dias de hoje à morte. Só que essa morte não é a morte natural. Não é a morte somente do coronavírus, não. O que a gente está falando aqui é de morte eterna. Por isso lá que em João, capítulo 8, versículo 36, Jesus diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que Jesus faz naquele momento, a instrução de Jesus para os seus discípulos, é que eles seriam enviados. Assim como ele foi enviado pelo Pai, eles seriam enviados por Jesus, não é, para libertar as pessoas, não é, desse vírus do pecado que matou, continua matando muitas pessoas. A terceira instrução que eu vejo nesse texto é que eles receberiam o poder para pregar. E aí eu vou reler o versículo 22. Diz assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Sabe, irmãos, não sei se você tem essa impressão, mas quando eu li, vinha lendo esse texto anteriormente, parece que esses dois versículos aqui finais, o versículo 22 e o versículo 23, parece que eles estão assim, fora de contexto. Parece que há uma ruptura nessa questão de quando Jesus entra, a paz seja com vocês. E aí Jesus vem falando dessa questão de enviar os discípulos, Jesus substitui aquele medo, por alegria. Então me parece, num primeiro momento, que esse texto aqui ficou fora de contexto, que tem a ver aquilo que Jesus vinha falando com essa questão de soprar sobre os discípulos para que eles recebessem o Espírito Santo, sobre perdoarem os pecados das pessoas, mas Jesus estava falando do envio dos apóstolos, para a missão deles, e de repente ele fala sobre essa questão do perdão. Então é simples, Jesus sopra sobre os discípulos, mas a gente vai perceber não somente os apóstolos. Os apóstolos são aqueles que andaram com Jesus durante aqueles 3 anos e meio. Mas a gente vai perceber e entender que algumas mulheres estavam naquela sala. E quem estava naquela sala também são aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Lembram? Aqueles 2 discípulos? Jesus encontra com os discípulos ali no caminho de Emaús, parte o pão, faz aquela oração, eles são reconhecidos. Eles reconhecem Jesus e eles voltam rapidamente, na mesma noite eles voltam para Jerusalém e nesse momento aqui eles estão conversando com os discípulos de Emaús, contando a maneira como Jesus apareceu a eles ali naquela estrada, a vivência deles com Jesus ressurreto. Então quando Jesus sopra sobre os discípulos, para que eles recebam o Espírito, a gente entende que esse seria uma capacitação do Espírito Santo para que eles pudessem pregar. Então, esse sopro, lendo o texto, eu particularmente entendi isso e ficou muito claro para mim que ele sopra sobre os apóstolos, mas sobre os discípulos de Emaús, sobre as mulheres que estavam ali, capacitando aquelas pessoas para a pregação. Agora,
a gente vai ler aqui nesse versículo 23, se perdoarem os pecados de alguém. Ora, nós sabemos que só Jesus tem poder para perdoar pecados. Eu não tenho, você não tem. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que aqueles que ouvirem a mensagem pregada pelos discípulos ali, por todas aquelas pessoas, pelos discípulos que viriam depois, por cada um de nós. Então, as pessoas que ouvirem a mensagem do Evangelho pregada por nós e tiverem uma resposta positiva à mensagem do Evangelho, então essas pessoas serão perdoadas. E aquelas pessoas que não tiverem uma resposta positiva à mensagem do Evangelho, aquelas pessoas que não atentarem, que rejeitarem a mensagem dos enviados, então essas pessoas não serão perdoadas. Então, o que a gente percebe aqui é que Jesus, então, sopra ali, né, o Espírito Santo, para que os discípulos recebam o Espírito Santo naquele momento, para que eles fossem capacitados à pregação do Evangelho à medida, então, que eles fossem enviados. Amém? E aí eu queria fazer algumas conclusões desse texto, irmãos, para a gente concluir. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é que nós, você e eu, nós não podemos desperdiçar a quarentena. A gente não pode desperdiçar esse tempo que nós temos vivido. A gente principalmente precisa aproveitar o tempo da quarentena, sabe para quê? Para ter experiências novas com o Senhor. A gente precisa aproveitar esse momento que a gente tem vivido do isolamento, distanciamento social, para nós nos aproximarmos do Senhor. E aí eu queria trazer de volta os homens lá dos 40 dias, dos personagens da Bíblia. Por exemplo, Noé teve a oportunidade de recomeçar. Moisés esteve com o Senhor face a face durante aqueles 40 dias. Os espias foram espiar a terra e quando voltaram disseram: a terra é muito boa. O povo durante 40 anos, o povo foi suprido no deserto, nesse tempo de quarentena, de 40 anos. Davi venceu o gigante, depois da afronta de 40 dias. Elias foi levado a Horebe, não é, deprimido, ele entrou numa caverna e ali ele foi restaurado. Jonas levou uma cidade inteira ao arrependimento depois de um período de 40 dias. E no período de 40 dias, Jesus venceu as tentações e o inimigo ali no deserto. Então, irmãos, a quarentena antecede a um momento de mudança. O que você precisa mudar? O que eu preciso mudar? O que nós podemos mudar nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena? Esse é o ensinamento. A gente não pode ficar recluso, com medo, trancado, ansiosos, estagnados, deprimidos. Muito pelo contrário, a gente precisa aproveitar esse momento para a nossa fé ser aumentada. A gente precisa aproveitar esse momento de quarentena para nós termos uma relação muito mais íntima com o Senhor. Como a gente disse esses dias atrás, semana retrasada, aproveitar esse tempo para a gente orar. Então, irmãos, a gente não pode desperdiçar esse tempo de quarentena. Alguma coisa o Senhor quer realizar em você, em mim. Como eu disse, quarentena, 40 dias, antecede um tempo de mudança. Antecede um tempo de consagração. Um tempo de libertação.
um tempo de renovo, de fortalecimento na vida desses homens da Bíblia. E isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer nessa noite é que nessa quarentena a gente precisa substituir o medo pela paz. Lucas 24, versículo 37, mostra que os discípulos estavam com medo. Não é um texto paralelo desse momento de Jesus ali com os discípulos. Como eu disse, eles pensavam que Jesus fosse um fantasma, um espírito. E o texto vai dizer assim: eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Sabe, irmãos, tem uma questão que é muito certa. O medo e a dúvida no nosso coração impedem a gente de reconhecer Jesus, como aconteceu com os discípulos. O medo e a dúvida nos impedem de nós nos relacionarmos e vermos Jesus como de fato Ele é. Então, quando a gente volta para esse texto de Lucas, capítulo 24, nós vamos constatar que os discípulos de Emaús estavam ali contando, como eu disse, aquele encontro com Jesus na estrada, a maneira como eles convidaram Jesus para entrar, que Jesus partiu o pão e fez a oração e eles o reconheceram naquele momento ali. E aí Lucas 24, capítulo 15, vai dizer assim: enquanto conversavam a respeito dos discípulos ali a caminho de Emaús, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. É lógico, eles estavam com medo também. Eles estavam indo para Emaús. Possivelmente, como os outros discípulos, eles falaram: não, vamos sair aqui de Jerusalém. O negócio vai dar ruim aqui. E quando eles começam a conversar com Jesus ali no caminho de Emaús, eles falam: poxa, você não viu o que aconteceu? Não viu o que aconteceu com Cristo? Mataram Cristo, os religiosos. Eles estavam ali com medo e lamentando, talvez com dúvida. Gente, aconteceu alguma coisa errada com o Salvador. Ele veio para libertar e foi morto naquela cruz. Então, irmãos, o medo e a ansiedade muitas vezes nos impedem da gente enxergar Jesus, da gente enxergar a presença de Jesus. Então, irmãos, nesse tempo de quarentena, não fica acuado na sua casa, não. É lógico que a gente tem que tomar todos os cuidados. Isolamento é necessário, distanciamento social, mas não o medo. Nesse tempo de quarentena, a gente precisa trocar o medo por coragem. A gente precisa substituir o medo pela alegria, porque Jesus diz pra gente: a paz esteja com vocês. E a paz, essa paz que nós falamos, é a paz de Jesus. É a própria paz de Jesus que invade as nossas casas e as nossas vidas. Então, quando a gente vai lá para o primeiro livro de Reis, capítulo 19, a gente vai ver nesse capítulo que Elias caminhou 40 dias no deserto até chegar a Horebe, que é o Monte Sinai, onde Moisés esteve algum tempo antes. Durante esses 40 dias de caminhada, de um discípulo deprimido, com medo de Jezabel, o Senhor caminhou com ele e foi cuidando dele, até Elias chegar lá em Horebe e encontrar uma caverna e se esconder ali. Olha a situação do medo de Elias. Ele tinha acabado ali de passar por aquele momento no Monte Carmelo. Ele tinha derrotado ali os 450 profetas de Baal, tinha humilhado um Deus criado, Baal, E depois daquela vitória maravilhosa,
não é por conta de uma rainha já humilhada, ele sente medo e ele foge. E vai para uma caverna. Então, naquele momento, o grande profeta Elias, ele estava com medo, ele estava num processo de fuga. Mas sabe, irmãos, naquele tempo de quarentena, o Senhor tratou com Elias. Quando ele estava na caverna, o Senhor perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Ô Elias, olha para trás, meu filho. Olha a Vitória do Carmelo. Olha como eu te sustentei lá no riacho de Querite. Olha como eu providenciei a viúva lá em Serepta. Ô Elias, sai daí, meu filho. O que você está fazendo aí? Venha para fora da caverna e fique na presença do Senhor, porque Ele vai passar. E quando então Elias sai daquela caverna e ele espera a presença do Senhor, o Senhor passa e fala com ele em meio a uma brisa suave. E isso está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Então, irmãos, nesse tempo de quarentena, faz o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer, mas não vamos ficar trancados com medo, porque o Senhor Jesus substitui o nosso medo, a nossa ansiedade por coragem. Seja corajoso através da paz que vem de Jesus. Amém? E por último, a minha aplicação aqui para a gente terminar é que nesse tempo de quarentena nós temos uma missão a ser cumprida. Vou reler novamente o versículo 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Irmãos, essa é a mesma expressão que Jesus usou antes de ser preso, naquela oração sacerdotal em João capítulo 17, versículo 18, quando Jesus ora por nós. Vocês lembram, não é? Encontro de Jesus com o cenáculo, a gente tocou nesse assunto. Jesus ora por ele, Jesus ora pelos apóstolos e nesse momento, capítulo 17, versículo 18, Jesus ora por nós. E o texto diz assim: Jesus ora pelos crentes que viriam. E ele diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Então, irmãos, a missão de Jesus de pregar as boas novas é a nossa missão. Não mudou. O envio de Jesus aos seus discípulos, a missão dada a cada um deles, continua sendo a nossa missão. Então, nesse tempo de pandemia, de quarentena, o que a gente percebe? Aí sim, as pessoas sem a paz de Cristo, as pessoas estão com medo. As pessoas estão como Elias naquele momento ali, deprimidas, pânico, depressão. Algumas pessoas tirando as suas vidas, ansiosas por muitas coisas, não é? Nesse tempo as pessoas estão assim. Mas por um outro lado, elas estão abertas para ouvir a mensagem do Evangelho. Então, como discípulos de Jesus enviados para essa missão, o que a gente tem que fazer? Aproveitar a quarentena para a gente levar as boas novas de Jesus a essas pessoas. Porque o mundo tem o maior de todos os vírus hoje, que não é o novo coronavírus, mas é o pecado na vida das pessoas. Como eu disse, se tem um pecado que matou ao longo de toda a história, continua matando e matará até a vinda de Jesus, e a morte espiritual é o vírus do pecado. Então, irmãos, só a igreja tem o poder de transmitir uma vacina, um antídoto para esse tempo de crise e para esse tempo de vírus. E aí a vacina, o antídoto, é a mensagem do Evangelho que pode salvar essas pessoas da morte. Então, querer ser perdoado, não é? Que não tem
nada a ver com essa questão da gente perdoar, mas é a gente pregar o Evangelho, as pessoas ouvirem a mensagem e terem uma resposta positiva quando o Espírito Santo atrai aquelas pessoas e elas serem salvas por conta disso. Eu queria caminhar para o final com uma frase dita pelo pastor lá de Singapura, dentro daquele texto que o Jurandir também citou, né, as 7 lições da igreja de Singapura no tempo de coronavírus, de Covid-19, o pastor Chua Chung Kai, de Singapura, falando sobre esse tempo de pandemia, ele diz o seguinte: não vivemos como os que não têm esperança. É disso que se trata o Evangelho. Mas temos amigos, vizinhos e familiares que não conhecem essa esperança. Eles podem se abrir para compartilhar seus medos e preocupações durante essa crise. E aí ele continua: o pânico é tangível, mas o amor da igreja também pode ser. Estes são momentos do Evangelho. Nós podemos espalhar o amor, não o medo, nem o vírus. Não vamos desperdiçar essa pandemia. Então, irmãos, concluindo, não é tempo da gente se trancar. Não é tempo da gente temer. É tempo da gente sair. Porque nós fomos enviados por Jesus. É tempo da gente levar a cura espiritual para as pessoas que estão à nossa volta hoje. Tão preocupadas, tão deprimidas, ansiosas e necessitadas dessa mensagem que cura e que liberta. Então que a paz de Jesus possa me encontrar nesse dia. Que a paz de Jesus possa encontrar você aí na sua casa, onde você está. Que a paz de Jesus possa encontrar toda a nossa igreja e as nossas igrejas espalhadas aí por esse Brasil e por esse mundo. E que Jesus, nesse tempo de quarentena, possa substituir qualquer medo, qualquer ansiedade nossa por alegria. E substituir isso também por coragem. Então, irmãos, vamos guardar essa palavra no nosso coração. Que nesse tempo de quarentena, alguma mudança muito grande possa acontecer na sua vida e na minha vida. Uma mudança necessária. Que seja um tempo de busca, de aproximação do Senhor. Que seja um tempo de consagração, de oração, né? De intimidade com o Senhor. Que a paz de Jesus encontre você, cada um de nós, nessa noite. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por esse texto, obrigado por essa palavra, obrigado porque Jesus continua nos instruindo nos dias de hoje. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. E a realidade, Senhor, é que nesse tempo de quarentena, a gente não quer desperdiçar nenhum dia sequer. A gente quer te pedir, Senhor, para que o Senhor tire de nós toda ansiedade em excesso, todo medo. Que nós possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, no que diz respeito aos cuidados, à segurança que nós devemos tomar para não sermos contaminados por esse vírus, do coronavírus. Mas que o Senhor possa nesses dias substituir todo medo por coragem, todo medo por alegria, e que a sua paz possa nos alcançar.
Deus, que nesse tempo de quarentena, nós tenhamos uma paz tamanha dentro de nós, que nós sejamos levados a procurar as pessoas, essas que estão por aí morrendo por conta do vírus da religiosidade, que não leva a pessoa a lugar algum. Morrendo as pessoas por conta do vírus, do pecado. E nós temos a resposta de libertação para essas pessoas, que é o Evangelho de Jesus. Nós temos a verdade dele para ser anunciada. Então nos leva nesse tempo, nos tira, não é, desse isolamento desesperado, muitas vezes, de estarmos acuados e não pregarmos o Evangelho. Nos leva até essas pessoas, Senhor, que o Senhor possa vir falando aos nossos corações. Então que a gente possa, nesse tempo, cumprir a nossa missão. Senhor, que quando a gente pregar, quando a gente falar, que essa mensagem alcance o coração das pessoas. Que elas possam, tocadas pelo Espírito Santo, ter uma resposta positiva à mensagem do Senhor, e que nesse momento, ao ouvir as boas novas de Cristo, elas possam entregar o coração a Ti. Então, Senhor, usa a gente nesse tempo. Ajuda a gente a não desperdiçar esse tempo de quarentena, mas que nós possamos estar atentos para fazer aquilo que o Senhor pediu para cada um de nós, porque a Tua paz nos alcançou, e assim como o Senhor foi enviado pelo Pai, o Senhor nos enviou a esse mundo. Não para a gente viver como o mundo vive, mas muito pelo contrário, para a gente contagiar todas as pessoas com o amor de Jesus, que é o amor que salva, que cura, que transforma e que liberta. É a nossa oração nessa noite. Amém. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, Confia nele, mas ele fará. Este é um sucesso verdadeiro.
estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira, a vida passa, tudo que ela traz. Perdemos o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é um grande vencedor, Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa, tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair. Estou em paz. Irmãos, estamos chegando ao final de mais uma reunião. Eu queria pedir para você tomar todos os cuidados nesses dias. Nós temos acompanhado que os casos de coronavírus confirmados em Itaperuna só têm aumentado. Então é tempo de a gente redobrar os nossos cuidados. Vamos ter a paz de Jesus, não vamos ter um medo e uma ansiedade em excesso, mas vamos apenas tomar cuidado, fazermos a nossa parte. Então, saia para fazer apenas o que você tem que fazer como necessário na rua, use a sua máscara ao sair de casa, o seu álcool em gel sempre que entrar, sair de um estabelecimento, em casa, lavando as mãos todo o tempo. Ou seja, todos esses cuidados que nós já estamos ouvindo há meses. Vamos tomar cuidado com aglomeração, reunião com muitas pessoas. Isso a gente deve evitar nesse tempo. Então fica uma palavra pastoral para você. Se tem um tempo onde a gente precisa tomar cuidado e se isolar, esse é o tempo. Chegou o tempo para a gente aqui em Itaperuna. Mas se você precisar da gente, a igreja está aberta, como você sabe, durante a semana. De manhã a secretaria está aberta, à tarde também, até 5 horas da tarde. Eu tenho ficado na igreja todos os dias à tarde, trabalhando e fazendo o que tem que fazer, preparando os meus estudos, e a igreja não parou. Então, se você precisar de alguma coisa, você pode ligar para a gente, você pode ligar para mim, você tem meu celular e é para você ligar. Então vamos tomar cuidado e vamos continuar nesse movimento de oração, pedindo ao Senhor que Ele possa abreviar esse tempo de quarentena. Mas enquanto isso, não vamos desperdiçar a quarentena não, tá bom? Vamos nos aproximando do Senhor. Vamos orar para a gente terminar? Deus, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela Tua palavra, que é tão rica, tão maravilhosa.
Obrigado, Senhor, pela pessoa de Jesus que se entregou naquela cruz e nos livrou do vírus do pecado. Hoje nós temos Jesus Cristo que habita em nós, que através do seu Espírito Santo, que nos libertou, nos livrou, na verdade, da morte eterna. Obrigado, porque nós fomos alcançados por essa graça sem merecermos. Mas ajuda a gente, Senhor, para que a gente não venha desperdiçar esse tempo de quarentena, que nós venhamos a nos aproximar cada vez mais do Senhor, repensarmos, que alguma coisa possa mudar para melhor em nós nesse tempo de quarentena. Que o Senhor possa nos levar, continuar nos enviando às pessoas necessitadas e desesperadas nesse tempo. Tem muitas pessoas como Elias, trancadas em cavernas, deprimidas, e a palavra do Senhor para essas pessoas é: venha para fora, o Senhor vai passar. Então que essas pessoas possam ouvir a voz do Senhor como uma brisa suave e que elas possam ter uma resposta positiva, que o Espírito Santo possa atraí-las ao Senhor e que essas pessoas possam ser salvas, que essas pessoas possam ter o pecado delas perdoados pelo Senhor. Que seja assim, Senhor. Nos alcance nesses dias e nos capacite, Senhor, para a nossa missão. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, tão querido, tão amado, que entregou o seu Filho para morrer naquela cruz por nós, para nos libertar para todo sempre. Que o Espírito Santo que habita em nós, deixado por Jesus, prometido ao longo do seu ministério, prometido ao longo daqueles 40 dias, que o Espírito Santo que habita em nós possa nos capacitar também para levarmos a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Então que a paz, que a alegria do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo alcancem vocês, irmãos queridos, nesse tempo de quarentena. A sua casa, o seu lar, os seus familiares, a igreja como um todo. Mas não somente nesses dias de quarentena, mas quando a gente voltar e depois até que Jesus venha para buscar a sua igreja. Que seja assim. Amém. Amém, irmãos. Boa semana, a paz de Jesus para vocês. A gente se vê no próximo domingo ou nas lives aí durante a semana, tá bom? Tchau, saudades de vocês. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Que sua semana seja abençoada. No próximo domingo, neste mesmo horário, se Deus quiser, nos encontraremos mais uma vez. Até lá!